Vamos saber agora como é que está a situação do Botafogo com a Sofia Miranda, inclusive temperatura. Como é que você está aí, Sofia? Bom dia para você. Oi, Edgar. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Redação. Temperatura aqui agora está em torno de 17 graus, mas depois, ao longo do dia, vai esquentando. Previsão também acima de 30 graus. Eu estou aqui em frente ao Westmont College, em Santa Bárbara, que é o local onde o Botafogo faz os treinamentos durante essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Inclusive, vai ter treino daqui a pouco, às 10 horas do horário local, 2 da tarde do horário de Brasília. Nós vamos acompanhar, porque ontem não pudemos acompanhar nem aqueles 15 primeiros minutos habituais. Hoje já vamos ter esse acesso, mas só os primeiros 15 minutos. Afinal, esse é o último treino antes do Botafogo enfrentar o Paris Saint-Germain amanhã pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Hoje tem esse treino e à tarde 3 jogadores e mais o técnico Renato Paiva vão para o Rose Bowl, o estádio de Los Angeles. 3 jogadores vão participar da zona mista e depois vai ter entrevista coletiva do técnico Renato Paiva. Vamos tentar perguntar para ele com que time o Botafogo vai enfrentar o Paris Saint-Germain. A tendência, pelo que apuramos, é que ele reforce o setor de marcação no meio de campo, podendo assim colocar o Alan, volante, no lugar do Mastriani. Lembrando que no primeiro jogo contra o Seattle Sounders o Botafogo venceu por 2-1, mas entrou com essa formação com o Mastriani ao lado do Igor Jesus. Pode ser que contra o Paris Saint-Germain, devido ao poder ofensivo do Paris Saint-Germain, o técnico Renato Paiva resolva colocar o Alan. Vou voltar aí para a mesa, vou voltar para vocês, Barreto, Pedro Moreno, Gilmar. O que vocês fariam para enfrentar o Paris Saint-Germain? Um abraço. A pergunta foi feita por torcedores do Botafogo. Sofia, obrigado a você, agradeço também ao Edgar e ao Correge pela participação na redação. A pergunta foi feita de forma invertida por torcedores do Botafogo, né? Eles encontraram o Vitinha, né? Passeando pelas ruas lá de Santa Bárbara e olha a pergunta. Do Vitinha. Dá uma aliviada lá. Só o treinador é que sabe, não sabe. Conhece Marlon Freitas, The Magic Freitas? Um abraço. Obrigado, valeu. Um abraço, Aí, sensacional, né? Quer saber se o Vitinha conhece o Magic Freitas. Mas começou com o Vitinha, dá uma aliviada lá. Mas aí é pedido de torcedor mesmo, né? Botafogo, hein? Botafogo e PSG. André Garoni, meu amigo. Vou jogar essa bomba para você. Antes de eu te perguntar, quero dizer para você o seguinte: o Botafogo está tentando tomar os cuidados necessários, o Renato Paiva, em relação ao setor defensivo. É meio óbvio, né? Ele está tentando fazer uma compactação maior do setor defensivo. O Botafogo sofreu muito contra o Seattle Sounders na primeira rodada. Eu não tenho aqui o total de finalizações. Quem quiser achar, vê para mim, mas acho que só no segundo tempo o Seattle finalizou 19 vezes no segundo tempo. Então, Preocupante. Tá bem preocupante, ou foi bem preocupante na primeira rodada, o setor defensivo do Botafogo. Renato Paiva está tentando fortalecer o setor e pode fazer uma alteração na frente, tá? Porque o Mastriani, que nem finalizou, pode sair do time e entrar o Cuiabano. Ele vai fazer uma formação diferente. O Cuiabano marca mais, é um jogador que participa também das jogadas das criações das jogadas ofensivas, mas é um jogador com marcação mais forte. Mais ou menos a mentalidade que o Renato teve com o Borussia ontem pelo Fluminense. Ele vai tentar jogar com um time mais marcador, né? Por isso que o Ganso foi barrado no Fluminense, por isso que o Cano, sem condições, não estava no time. Ele queria jogadores que marcassem. E a linha de raciocínio do técnico do Botafogo é parecida, então ele deve ou pode possivelmente barrar o Mastriani e vir com o Cuiabano. Talvez seja a única mudança no time do Botafogo para esse jogo contra o PSG amanhã às 10 da noite, jogo em Los Angeles, lá no Rose Bowl, aquele estádio onde o Brasil foi tetracampeão do mundo, que não tem cobertura. Jogão, hein? Jogão. Eu tô bem animado para ver esse jogo e já falei aqui, vou repetir, tá, para os botafoguenses que estão nos assistindo. Não acho que vai ser esse passeio todo, não. Acho que o PSG é favorito, mas eu ia falar que ia ter jogo, né? Que vai ter jogo. Eu acho que o Botafogo vai jogar muito mais do que jogou na primeira rodada. É isso que eu quero dizer. Mais atento, né? Mais ligado. Vai estar num nível de concentração mais alto, porque é o adversário que ele precisa estar realmente mais atento. Pode ser que o nível altíssimo de concentração do Botafogo e jogar muito mais do que jogou na primeira rodada, pode ser que não seja suficiente para segurar o PSG. Mas eu acho que o Botafogo vai fazer um jogo bem melhor do que fez na primeira rodada. Tem jogo, Garoni?
Eu gostaria de dizer que sim, até ontem brinquei com bandeira, né? Adoraria falar que sim, mas eu acho muito, muito difícil pro Botafogo. Espero estar errado, espero chegar aqui e falar, ó, queimei a minha língua, realmente o Botafogo fez um jogão, mas não é só pro Botafogo não. Para mim, o PSG é o time a ser batido nessa Copa do Mundo de Clubes, então acho que se o Botafogo pegasse o PSG por último, talvez tivesse um peso um pouco menor, né? Que você já venceu o primeiro jogo, de repente conseguisse um bom resultado. Acho que o Atlético de Madrid tem jogo, o Atlético de Madrid e o Botafogo tem jogo, mas dependendo do que acontecer contra o PSG, pode tirar muito da moral do Botafogo e eu espero que isso não aconteça. Porque o Botafogo, acho que ele pode passar e pode passar bem no grupo e com moral, caso consiga vencer o Atlético de Madrid. Cara, é muito difícil. Entendo a mudança do Paiva, de você puxar o Cuiabano para fechar uma linha de meio de campo, tirar o Mastriani, possivelmente vai ajudar. A gente vai fazer até uma linha de 5, possivelmente o Cuiabano fechando pelo lado esquerdo junto do Alex Telles, e aí consegue fazer uma linha de 5 ali defensiva para tentar sustentar o PSG, que ataca muito forte em velocidade pelos lados, muita triangulação, muita pressão na bola em jogada ali, sempre rápido. E o Cuiabano é um cara de velocidade, é o cara que ajuda a marcar, fechar esse corredor lateral. O Mastriani praticamente não tocou na bola no jogo contra o Seattle. Até brinquei no lance do gol do Igor Jesus, que o Igor Jesus vai na esquerda, pega a bola, faz inversão, leva na direita, entra dentro da área, chega para cabecear, o Mastriani só ficou no meio, olhando a bola passar para um lado e para o outro, e não foi participativo. Então acho que é uma mudança que poderia ser feita, inclusive, independente de PSG ou não. Acho que é uma mudança que pode pensar, inclusive, para o longo do campeonato e ganha válvula de escape. Você tem o Arthur pela direita em velocidade, vai ter o Cuiabano pela esquerda, porque se pensar só em se defender contra o PSG, aí sim vai ter muita dificuldade. O Botafogo, porque ficar 90 minutos recuado contra um time com essa capacidade ofensiva que tem o PSG, dificilmente em algum momento sua defesa não vai ser furada. Então vai ter que encontrar algumas válvulas de escape, e o Cuiabano pode ser uma válvula pela esquerda, com o Arthur pela direita, o Savarino no meio, fazendo essa distribuição de jogo. Espero muito que o Botafogo faça um bom jogo, até porque tudo que a gente debateu aqui sobre supremacia europeia ou não, mas entra, no caso do PSG, o papo que eu sempre falo aqui dos superclubes. Aí realmente é um selecionado, são os melhores de alguns países, assim como é o caso de Real Madrid, City. Então é um nível, aí sim é um nível bem acima, mas eu espero que o Botafogo faça um grande jogo. Não quer dizer que vai vencer. Ainda que seja com uma derrota, eu espero que o Botafogo faça um grande jogo pra gente ver que dá pra você incomodar pelo menos de vez em quando. Mas a gente tá falando de um time que meteu um 5-0 na final de Champions. O que seria incomodar nesse nível? Então, a Inter de Milão incomodou em alguns momentos, tomou de 5. Então espero de verdade que não seja uma goleada que abale realmente o Botafogo pro restante do campeonato da temporada. Tem jogo, Joãozinho? Jogo sempre tem, né? É difícil falar que não vai ter jogo. Eu acho que o PSG tem sim uma qualidade. Sempre não teve jogo. Bayern e Alckmin não teve jogo não, cara. O goleiro teve jogo. Pro goleiro ele trabalhou legal. Nos 10 que não entraram, ele defendeu bem até. Mas assim, o PSG tem uma qualidade técnica, acho que muito maior, né? A gente não tem como debater a qualidade técnica do Doué, a qualidade técnica do próprio Vitinha. Então assim, e esses jogadores estão em ótima fase, estão confiantes, vão entrar com essa confiança, com um grande ritmo de jogo, né? Jogaram a temporada completa, estão com fome de título, né? Não tem como negar isso. Eles estão ali, é um PSG que busca título incessantemente já há provavelmente uma década que o PSG tenta aí ser um time de grande escalão no futebol europeu e consegue, né? Finalmente consegue, ganha uma Champions. Então, assim, é muito complicado enfrentar esse tipo de time. Eu acho que a escolha do Cuiabano passa muito, inclusive, por uma coisa parecida que eu acho que o Renato deve ter feito com a escolha do Canóbio, tá? De ser um jogador ali que vai estar mais atento no jogo, que vai correr mais, que vai ser aquele jogador realmente... Competir, né? Aquela coisa, aquele jogador que tá mais para trabalho, né? Que tá ali para marcar, para correr, para fazer um papel tático muito importante. Eu acho que ele pode ter entrado com o Mastriani contra o Seattle Sounders, já pensando na possível saída do Cuiabano, né? Ele tá negociado junto com o Jair, com o Igor Jesus. Então ele tem que entender a maneira como ele vai trabalhar hoje o Botafogo. Eu acho que ele usou o jogo contra o Seattle como ali um teste, né, como um termômetro, mas percebeu que o Mastriani não tem condições, não tá entregando o que ele espera e não dá pra testar mais ainda contra o PSG. E ele botou o Joaquim Correa pela esquerda quando ele mexeu no segundo tempo e pra mim foi onde abriu um buraco na defesa do Botafogo, porque liberou aquele corredor inteiro. O Joaquim Correa não é o cara que vai voltar pra marcar, pra ajudar a lateral. Não é, tanto que a opção dele agora, a entrada do Cuiabano, não é o Joaquim Correa pela esquerda. Exatamente. Claramente não deu certo. E o Joaquim Correa não joga bem pela ponta esquerda. Não. A Inter tenta isso. A Inter coloca ele de segundo atacante caindo mais pra esquerda, né, pra valorizar a perna e tudo, mas o Joaquim Correa não sabe desempenhar essa função.
Né? O Joaquim Correa, ele é atacante, ele é ali o cara pra bola no pé, aquele atacante mais oportunista, às vezes, talvez na segunda bola, como ele veio jogando, né, segundo na Inter atacante de Milão. por trás do centroavante, não necessariamente aberto, né? Um 10 ali. Exato. Muito do que a gente conhece como aquele aproximador, né? Que ele tá esperando a segunda bola. Mas não é pela ponta esquerda. Ele não tem essa qualidade, não tem velocidade pra jogar pela ponta esquerda. Não acho que tem esse drible todo, não acho válido. Ele é bom de pivô, ele é bom de posicionamento. Mas são coisas que você vê que são facetas de atacante e não de ponta. Então eu acho que o Joaquim Correa tem que ser esquecido como ponta esquerda e o Cuiabano é a melhor opção. Se ele vai conseguir desempenhar ofensivamente, eu não posso garantir, porque esse PSG é complicado, mas defensivamente, com certeza o Cuiabano é muito melhor opção do que o Mastriani. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal. Se você quiser participar do sorteio, de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando Pix aí para gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né, para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio na camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras: o sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um Pix de até de 1 centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo e depois a gente conversa. Parada Dura vai encarar o Botafogo, né? Mas vai chegar com moral porque venceu o Seattle no primeiro jogo e o Botafogo divulgou os bastidores dessa vitória sobre o time americano. Mais uma vez, confia, cara. Vamos fazer história, acredita! Foi nesse clima de muita confiança que o Botafogo encarou o Seattle na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Do lado de fora do estádio, os mascotes das duas equipes deram uma voltinha pelas ruas dos Estados Unidos. Nas imagens dos bastidores divulgadas pelo clube, Marlon Freitas fez um discurso inflamado antes da partida. É por cada um que carrega a estrela, é por cada um, velho. Luta até o final, acredita até o final. Após o jogo vencido por 2-1, Jair falou com emoção de seu primeiro gol no profissional vestindo a camisa alvinegra. Somente agradecer a Deus pela oportunidade e mais feliz ainda pelos 3 pontos. Vamos juntos, seguimos, bora! O próximo adversário do Botafogo é o todo-poderoso Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. Dos 31 jogadores do Botafogo lá nos Estados Unidos, 15 deles já atuaram em ligas europeias. E desses 15, 5 já enfrentaram o time francês. Marçal é o mais experiente da lista. Ele jogou por 6 temporadas no futebol francês, com 7 jogos no total contra o PSG. Completam a lista Alex Telles, Danilo Barbosa, Alan e Joaquim Correa. O palco do confronto será o estádio que a seleção brasileira conquistou o Tetra. O Rose Bowl carrega parte da história do futebol brasileiro. História que o atual campeão da Libertadores vai levar para o campo em um dos confrontos mais esperados pelos cariocas. Jogar, quem gosta de futebol não vai perder. Olha só o que aconteceu. Os torcedores do Botafogo encontraram com o Vitinha, craque do PSG lá nos Estados Unidos, e pediram para ele dar uma aliviada em campo. E ainda perguntaram se eles conheciam o Magic Freitas, o Marlon Freitas. Vamos ver como é que foi essa resenha lá fora. Do Vitinha. Hein? Dá uma aliviada lá. Só o treinador é que sabe, não sabe. Conhece Marlon Freitas, The Magic Freitas? Um abraço. Obrigado, valeu. Um abraço, Manu. Já passou muito por isso, né? O torcedor vem. O cara quer ser educado, mas o torcedor quer resenha, quer alugar. Então, beleza, quer ser educado, mas sai fora pra não ficar ouvindo história, né? Vitinha joga muito, né? É um ótimo jogador, né? Um jogador de ponta. E isso acontece muito, né? Isso é o que é o legal, né? Isso é bacana. Você gostava dessa abordagem na rua? Eu sempre fui um cara da resenha, então eu sempre soube sair, até hoje acontece, né?
Até hoje acontece muito isso comigo aí na rua. Outro dia mesmo, rapidamente aqui, contando um caso, eu sentado e um torcedor botafoguense chegou pra mim, poxa, e aí, Sassá? Aí eu poxa, amigo. O que é esse negócio direito? E ele começou, aí começamos a discutir. Porque ele queria que eu fosse o Sassá. Eu não poderia assumir, porque eu não sei se ele gostava. Se... Aí eu falei, amigo, eu não ele sou queria o Sassá. discutir com você se você é ou não o Sassá. Esses jogadores são assim. Eles gostam de fingir. Eu também sou pessoa pública, eu sei como é que é isso. Eu falei, não é isso, amigo. É que eu não sou o Sassá. Pô, eu sou mais bonitinho, né? Com todo respeito. Puxou a Sassá, identidade, não? Um beijo e tal, mas... Pô, aí eu tive que falar pra ele, né? Eu falei, eu sou o Tartar. Aí ele... Caramba! são coisas que acabam acontecendo mesmo, né? Bom demais. Tem que levar numa boa, né? Tem que de levar, forma né? descontraída. Se chegou na educação, na brincadeira, aí tá a gente tudo vai bem, né? levando na boa. Ô, Pedrozinho, o Vitinho pro Botafogo segurar é um dos principais jogadores do PSG, aquele motorzinho, né? Que o Botafogo tem que tomar cuidado. E ele tem que tomar cuidado com o Magic Freitas? Tem que tomar cuidado. Tá jogando. Colocando em comparação, em escala, o Vitinha no PSG faz o que o Marlon Freitas faz no Botafogo, no sentido de ser o termômetro da equipe, fazer o time jogar. É claro que o Vitinha é um jogador melhor do que o Marlon Freitas, tá numa prateleira que hoje talvez ele esteja entre os 3 melhores meias do mundo. Ao lado do Pedri, talvez, tem o Bellingham também, que é um grande jogador, mas o Vitinha, a temporada do Vitinha é como melhor meia do mundo, digamos assim. Então é um jogador que o Botafogo vai ter que ter muita atenção, tá sempre junto, porque ele tá sempre na linha da bola, ele é um cara que vai buscar a bola na defesa e consegue chegar até o ataque, extremamente diferenciado e um cara muito forte nesse time do PSG. Ô, Vene, esse é o maior desafio dos brasileiros até agora. Essa é a verdade, né? O PSG é mais difícil que o próprio Borussia, que o Chelsea também. O PSG é o time da parada agora, no momento, no mundo. Esse é o grande desafio para o futebol sul-americano. Sem sombra de dúvidas, Flavinho. E essa é uma tarefa praticamente impossível do Botafogo você conseguir superar o PSG. Pode acontecer, claro que pode acontecer futebol. A gente já viu muita coisa acontecendo aí que ninguém imaginava. Mas eu acho muito pouco provável. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem que se preocupar em fazer um jogo digno. Um jogo corajoso, sabe? Eu acho que não tem que ser covarde. Óbvio, você mudar um pouco a sua estratégia, entender que o seu adversário é muito melhor, sem nenhum problema, mas você não pode ser covarde. Vamos pegar o exemplo do Fluminense. É basicamente a postura que o Fluminense teve. Uma postura corajosa. Por que não? Nós somos um time grande também. Não é você ser covarde, é tentar bater de frente da melhor maneira possível. Acho que o Botafogo tem que pensar dessa maneira. Vai entrar em campo para sofrer menos gols possível? Não é assim. Senão você já entra derrotado. Tartar já foi jogador, sabe muito bem como que funciona. Você tem que pensar que vai ganhar. Tentar bater de frente. Eu acho que essa tem que ser a postura do Botafogo. Mas, repito, mudando a estratégia um pouco. Porque você mudar a estratégia não é algo covarde. Pelo contrário, é você entender que o seu adversário é melhor que você. Dá pro Botafogo repetir o que o Fluminense fez ontem, Tartar? Ou com o PSG é mais complicado? E tem que ter coragem, tem que pensar em ganhar, mas qual seria a melhor estratégia? Aí é recuar as linhas? O que você acha? Hoje em dia o futebol está muito globalizado, né? Então eu tenho certeza que o Botafogo está estudando bastante essa equipe do PSG. Né? A gente está acostumado a ver, né? E realmente eles estão no topo da cadeia, né? Chegaram no topo da cadeia. É diferente porque a equipe do Borussia, né, que enfrentou o Fluminense, é uma equipe totalmente diferente, não está na prateleira hoje, né, do PSG. Então o Botafogo acho que tem o maior desafio aí e não pode ter, né, se acovardar aí não adianta diante de um gigante que realmente é hoje o PSG, esse bom time do PSG. Então é chegar lá com coragem e ver, né, sentir ali dentro de campo o melhor a ser feito, né? Mas já tem que ter um plano, talvez ser mais prudente, sim, e depois tentar, né, contra-atacar, né? Talvez possamos ver aí um Botafogo mais reativo, como não de costume, mas diante de um time como o do PSG, seria normal ver um Botafogo assim hoje. Ô Pedrosa, você lembra de alguma estratégia, alguma atuação de um adversário recente do PSG que possa servir como, não sei se o Aston Villa,
deu trabalho para o PSG, possa servir como modelo, Renato Paiva. Ele vai... O Borussia deu trabalho também, né? Sim. Aí, contra a Inter foi 5-0. O Borussia ganhou em casa. Contra o Aston Villa também ganhou uma e perdeu outra. Sim. São exemplos de posturas, de que... De repente, para ver, calma aí, que esse bicho não é assim tão perigoso, não. Tem outros times que já venceram ele na própria Champions passada. O modelo de jogo, quando você tem 2 partidas dentro e fora, te permite traçar estratégias diferentes de quando é um jogo só. Então, assim, eu acho que a Champions League dá essa possibilidade, porque você tem o mata-mata, ida e volta e tudo mais. Por incrível que pareça, teve uma equipe que enfrentou o PSG nesse campeonato francês, que eu acabei de fazer um jogo também, o Auxerre. E eles conseguiram segurar o PSG uns 60 minutos, quando o PSG acabou tendo dificuldade de jogar numa linha de 5. A linha de 5, a linha defensiva do Auxerre era formada por 5 jogadores, 4 na frente e apenas um centroavante conseguindo ser a válvula de escape. Então talvez o 5-4-1 sem bola, para você não deixar esse entrelinhas e também os laterais do PSG que avançam muito, o Nuno e o Hakimi, penetrarem com facilidade. Talvez seja uma possibilidade para o Botafogo. Ô, Venez, você falou que é quase impossível. Você diria o quê? 90% para o PSG? O Botafogo tem 10% ali de chance de uma vitória, um empate? É difícil Eu botaria medir 95%. 95%? 95%. 5% é muita coisa, tá? É alguma coisa, muita né? coisa. Só para não dizer que é impossível, né? Mas porque assim, eu não posso virar Mas aqui e o falar que futebol também tem é coisa impossível. que- Pô, seria futebol até permite. uma falta de respeito com os jogadores do Botafogo. Porque, pô, se eu chegar e falar que é impossível, então pra que eles vão entrar Claro. em campo? Então é melhor perder de WO, 2-0 só. WO é 2-0 atualmente, né? Enfim, então é melhor você não entrar em campo se você pensar que já vai perder. Eu acho que eles têm que pensar que vão ganhar. Difícil? Pô, muito. Ah, Venez, você tem R$100, você vai apostar em quem? Eu aposto no PSG, óbvio. Eu vou no óbvio. Mas assim, futebol a gente já viu muita coisa, Flavinho. Vai que, né? Ô, Tata, tem aquele jogo também que você vê que claramente uma equipe é superior, dentro da partida, massacra, mas aí o goleiro, o John pega tudo, a bola vai na trave, a pontaria não tá afiada, numa escapada, sai um gol, um time tem um jogador expulso. Tem as coisas improváveis, né, que dentro do futebol tem toda essa atmosfera, né? O futebol tem acho que essa paixão toda de todos, exatamente por isso, porque o futebol te permite. A gente assistiu um jogo, talvez agora, Botafogo e PSG, e a gente sair com 1-0 Botafogo. Diferente de outros esportes, Diferente né? de outros esportes difícil, mais que a gente fraco vencer o sabe mais que forte. não é possível, mas no futebol sim, isso é possível, porque às vezes um time fica ali, né, guardando posição, e aí numa bola parada consegue achar um gol num final de partida e algo assim desse tipo. O futebol permite isso. Então, eu tenho certeza aí que o torcedor botafoguense vai estar muito esperançoso hoje aí assistindo essa partida e com essa esperança de sim, sabendo que é difícil, mas que é possível, porque já viu no futebol coisas desse tipo acontecer. Amanhã, né? Amanhã. O Flamengo joga na sexta e o Fogão joga amanhã. Botafogo quinta, também conhecido como amanhã, e o Flamengo Hoje nenhum joga na brasileiro sexta, depois joga. de amanhã. Mas Hoje tem não um lado brasileiro. bom nessa história. Sabe qual é o lado bom? Não tem nenhuma pressão pra cima do Botafogo. Dá pra se divertir, dá pra entrar leve, isso. né? O que acontecer, todo pressão mundo já tá do outro imagina. lado, gente. Basicamente o que aconteceu ontem com o Fluminense. Todo mundo imaginava que o que iria acontecer, que o Borussia fosse ganhar. Só que não, pelo contrário. Então, assim, não tem nenhuma pressão para os jogadores de Botafogo. Eu acho que isso é bom. Se eu fosse atleta, eu ia gostar disso. Eu ia pegar esse lado positivo. Você entrar em campo num jogo como esse, sem nenhuma pressão, tem um lado bom, sabe? Você entra leve. O que vier é lucro. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. O problema do Botafogo há 3 anos era a Série B. E o problema do Botafogo hoje é enfrentar o PSG. Mas com certeza o problema melhorou. Tá tudo melhorou, certo, né? Melhorou Tudo o bem, problema, né? Que problemão, né? Problema bom, né? Botafoguense Bom tem mais demais. é que curtir mesmo esse momento, né? Desde o título da Libertadores, tá no Mundial, o Botafoguense tem que desfrutar desse momento bacana, histórico pro clube. Amanhã, né? Tem um tal de Botafogo e Pois é, PSG, né? É o Pois jogo é, mais cara, pesado, né, cara? acho que é o jogo mais pesado aí pra um brasileiro nessa primeira fase. A gente tem falado um pouquinho sobre isso. A gente tem tentado dividir mais ou menos os europeus em potes e a gente entende. Eu acho que quase que existe um consenso nessa história de que Real, City, Bayern e PSG estão num nível assim bem alto, né? Um nível bem complicado de nossos times alcançarem.
E aí você tem um segundo nível ali de europeus, né? Com Dortmund, com Juventus, Inter de Milão. Vimos ontem, né? Inter de Milão, vice-campeão europeu, empatou com o Monterrey do México. Hoje o Real Madrid parou no Al Hilal, pessoalmente no 1-1. Então fica a expectativa para ver se o Botafogo consegue amanhã emparelhar. A gente tem debatido desde ontem formação do Botafogo. Qual formação? E aí, Azevedo, já que a gente tá com um tempo muito curto hoje, né? A gente tá com um programa bem ajustadinho hoje, até às 19 horas. Então vou levantar rapidamente aqui ideias de formação que podem estar em campo amanhã pelo Botafogo. A forma como o Renato Paiva pode colocar essa equipe em campo, melhor dizendo. A primeira delas é repetir a escalação do jogo contra o PSG. Aí a galera vai debatendo aí no chat. Você manteria a escalação do jogo contra o Seattle Sounders para encarar o PSG? Um time com 2 centroavantes, com Mastriani e Igor Jesus? Creio que essa seja a possibilidade mais remota. Então uma segunda possibilidade seria a entrada do Cuiabano na vaga do Mastriani. E aí o Botafogo jogaria com somente um centroavante, o Igor Jesus, e teria aquela dobra de laterais pelo lado esquerdo, Cuiabano e Alex Telles. Outra opção, uma terceira, a entrada do Alan naquele corredor esquerdo, como o Renato Paiva já fez em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Você não teria dobra de laterais, mas teria mais um volante para acrescentar poder de marcação. Uma outra ideia, uma quarta opção, seria aí a entrada do Cuiabano e do Alan. E aí você tiraria da equipe o Mastriani e você tiraria da equipe também o Savarino. Aí você ficaria basicamente com o Igor Jesus como atacante, você teria uma dobra de laterais pelo lado esquerdo, Cuiabano com o Telles, do lado direito a dobra entre Vitinho e Arthur, e no meio de campo 3 volantes, sem um meia de criação. Teríamos aí Alan, Marlon Freitas e Gregory. Essas algumas opções para o Renato Paiva. Esse mistério só deve acabar na divulgação oficial da escalação amanhã, para entendermos qual Botafogo entra em campo. Se vai ser um time ultra defensivo ou se vai ser um time um pouco mais ousado. Qual será a tomada de decisão de Renato Paiva amanhã? Bom, vamos aguardar. De fato, assim, cara, eu acho que esse jogo vai despertar interesse de todo mundo, né? Primeiro, mais animado, né? Primeiro que tem uma potência europeia em campo e segundo que tem o Botafogo, né? Que tá todo mundo realmente querendo ver como é que vai ser essa partida, o comportamento do Botafogo e principalmente, né? Quando você tem uma partida desse peso contra um gigante como o PSG. O Botafogo é um gigante também, a história é muito linda, só que o momento do PSG é mágico, né? Tem como. Sempre há uma curiosidade muito grande, né, cara? A gente tá muito motivado a assistir o confronto entre brasileiro e europeu. Tivemos o Palmeiras e Porto, tivemos o Fluminense e Dortmund, 2 empates, mas com os 2 brasileiros jogando até melhor. Agora o nível da brincadeira muda, né? Porque nessa segunda rodada teremos um Botafogo e PSG e um Flamengo e Chelsea. 2 confrontos pesadíssimos. Eu acho que o Chelsea, em nível de dificuldade, ele se equivale mais ou menos ali a um Borussia Dortmund, está num segundo patamar. Agora, o Botafogo pegou o atual campeão europeu, né? Um time que vem aí de uma goleada por 5-0 em final da Champions, estreou na Copa do Mundo de Clubes metendo um 4-0 no Atlético de Madrid. É um confronto pesadíssimo. Eu tento criar esse otimismo, mas confesso que não consigo. Não consigo utilizar outros jogos como referência para esse, né? O Fluminense e Dortmund eu acho que não é referência. Palmeiras e Porto é um nível de confronto que não passa nem perto de você ter que enfrentar um PSG, mas é aquela história também, né, Zé? Tem que jogar, pô. Ninguém perde de véspera também, ninguém perde por antecipação. O Botafogo vai ter que apresentar um comportamento corajoso, mas acima de tudo, um time bem ajustado. Minha preocupação não é nem com personalidade, com querer vencer, porque todo mundo quer vencer um jogo desse peso. Gente, imagina, o Botafogo vence um jogo desse, fica pra história. Mas eu quero ver qual o nível de organização, de compactação e qual formação o Renato Paiva vai inserir nessa equipe para conseguir resistir a um time tão forte como o PSG. Olha aqui, rapaziada, participando do Thiago Andrade. Mastriani não, pelo amor de Deus. Cuiabano no Mastriani e Alan no Savarino. Eu iria nessa formação também, Azevedo. Confesso que, assim, Mastriani eu acho que é quase que consenso. Não tem como entrar com 2 centroavantes num jogo desse porte. Agora, tem essa outra que é mais polêmica, né? Retirar o Savarino e colocar o Alan. E aí você deixa o time mais compactado lá atrás. Você deixa o time mais compactado, você vai ter saída pra contra-ataque. Vai ter o Arthur de um lado e o Cuiabano de outro. Pra você espetar a bola em velocidade, sem contar o Igor Jesus, que não é um centroavante paradão. O Savarino, ele não vem numa sequência tão boa de atuações individuais. O Igor é muito bom pra esses contra-ataques. Sim, né, você teria 3, nessa formação que a gente tá falando, de Cuiabano como ponta esquerda, de Alan entrando na vaga de Savarino, o Botafogo ainda teria 3 peças com muita velocidade. O Cuiabano tem um arranque muito forte pela esquerda, o Arthur é extremamente veloz pela direita e teríamos o Igor Jesus, que a gente conhece bem, sabe segurar a bola no ataque. Acho que é a formação mais indicada para compactar bem e tentar conter essa avalanche que é o time do PSG. Felipe Brilhante, eu eliminaria os pontas, Marlon Freitas, Alan Gregory e Savarino,
Igor Jesus flutuando em frente à área e o Arthur Cabral enfiado na frente. Vamos pro pau, bora Fogão. Essa aí eu discordo completamente. Não tem possibilidade de você fazer algum tipo de cosquinha no PSG sem um ponta, sem um jogador de velocidade. Você vai jogar, cara, entrincheirado na defesa. Não é questão de, eu não quero jogar na defesa. Você vai jogar e ponto final. O PSG vai impor isso pra você. Tem que jogar com pelo menos 2 jogadores de velocidade pelos lados pra ter uma saída pra explorar as costas de um dos laterais da equipe francesa pra ver se surge um contra-ataque Salvador. O Rogério, pelo que tenho visto nesses jogos, os europeus agora é que vão começar a entender que futebol não é só dinheiro, é raça, amor e paixão. É isso, claro. O DJ Rocha, eu estou amando essa Copa do Mundo de Clubes. Abraço, Flusão. O seja e esteja. Não gosto do Paiva, mas não se pode negar que o time está preparado para diversas ocasiões. São muitas formas de jogar e muitas variações táticas. Nisso ele está de parabéns. Amanhã ele vai ter mais um teste, né? Porque assim, Azevedo, uma coisa é você num confronto doméstico, um confronto dentro do Brasil, você enfrentar um time mais forte do que o seu. E o Paiva tem 2 bons jogos no currículo dele, que ele não venceu, mas que a equipe se saiu bem. A estreia do Brasileiro contra o Palmeiras, quando muita gente ainda não dava nada pelo Botafogo. O Botafogo arrancou um empate jogando bem, você lembra desse jogo? E teve aquele Botafogo e Flamengo, Botafogo desfalcado, Flamengo bem melhor no campeonato, o Botafogo segurou um empate também com uma atuação de consistência defensiva. Eu não tô comparando, pelo amor de Deus, o nível de Flamengo e de Palmeiras com o nível de PSG. O PSG está anos-luz à frente desses adversários brasileiros, é um confronto ainda mais complexo e até por isso eu tô dizendo aqui que vai exigir mais uma vez do Paiva criatividade e um manejo, assim, crucial da equipe. Olha só, não dá pro Renato Paiva cometer erros como ele cometeu diante do Seattle Sounders. No jogo de amanhã, o Renato Paiva é tão importante quanto qualquer jogador dentro de campo. É verdade. As decisões que ele tomar impactarão de maneira decisiva dentro de campo. O Ricardo Talentoso. Gabriel, esse PSG é o time mais forte da história que o Botafogo vai enfrentar, ou pelo menos nos últimos 50 anos? Cara, 50 anos daria o quê? Eu sou meio ruim de conta. Estaríamos ali na década de 70, mais ou menos. 50 anos seria em 75 pra cá. Irmão, difícil de responder 50 anos porque eu não tenho todo esse recorte na minha mente. Mas, sei lá, desde que eu nasci, é com certeza o time mais forte que o Botafogo vai enfrentar. Então você tá com quantos anos? Eu tô com 33. Então, nos últimos... Vamos lá, 33... Dá pra arredondar pra 40? Acho que 40, acho que dá. Olha aqui o Jockey, 4-3-3 espelhando o PSG, respeitando, mas sem se acovardar. Então, não é questão de acovardar, gente. Você não vai conseguir jogar. Você não vai conseguir ter a posse da bola. Me desculpa, não é questão de, não, mas eu quero. Eu tenho certeza que o Renato Paiva quer ter a posse da bola. Até porque a melhor forma de você defender contra um adversário desse porte é tendo um pouquinho mais da posse. Pra você não ficar o tempo inteiro sendo bombardeado. Só que você não vai ter a posse da bola, gente. Essa é a realidade. Se o PSG encaixar com o mínimo de qualidade do jogo, o Botafogo vai sobreviver basicamente de arrancadas, de saídas em velocidade, então vai ser importante, sim, ter jogadores de arranque. Seria importante ter os jogadores de meio de campo num dia bom para fazer essa sustentação de posse de bola, mas a gente sabe que a tendência é jogar com o bumbum na parede quase que o tempo inteiro. Olha, o Edson Teixeira, se ganharmos amanhã, podemos sim comemorar o título, pois a mídia e as torcidas antes e até alguns botafoguenses acham que o PSG vai amassar, ganhar de 6 pra cima. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport pra vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só pra você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só pra você aparecer. A listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome. E a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença pra mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport para você comprar a melhor camisa que você quiser. Tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!